Olá, meus amigos, meus alunos, boa noite. Então, tivemos nosso simulado. Como eu falei, ele estava tranquilo, porque tinham questões ali que nós havíamos visto no decorrer do nosso curso, questões fáceis, questões médias e questões difíceis, como deve ser o simulado e como será a prova, tá certo? Muito bem, então vou fazer um comentário aí geral sobre o simulado e vou resolver duas questões para vocês aí, para matar um pouquinho da curiosidade de vocês sobre a prova. Muito bem, então estamos vendo aí as 7 primeiras questões da nossa prova, tá certo? Questão 1, uma questão que a gente fez algumas, inclusive uma bem parecida, que está lá no nosso aprofundamento, logo no capítulo inicial, certo? E que envolve aí a questão de provar que um número é irracional ou não, tá certo? Questão 2, uma questão sobre conjuntos que envolve um sistema com algumas variáveis e que a gente fez uma essa semana lá, que estava no nosso TD, tá certo? Uma bem parecida com essa. Questão 3, uma questão sobre sequência, que você poderia resolver usando indução ou progressões aritméticas, né? Bem tranquila, a questão mais fácil da prova, para ninguém errar. Questão 4, uma questão que envolvia progressões aritméticas e geométricas, tá certo? Uma questão 5, uma questão bem fácil de geometria, tá certo? Que envolvia apenas o conceito de base média, quer dizer, deixa eu retificar aqui, uma questão que envolvia só o conceito de base média e não era uma questão tão difícil, uma questão média. Envolvia você trabalhar bem os conceitos de base média e de ângulo num triângulo. Tá certo? A questão 6, uma questão de teoria dos números, que envolvia a representação decimal de um inteiro. Ok? E a noção de quadrado perfeito, uma questão também que dava para a maioria de vocês resolver. A questão 7, uma questão já um pouquinho mais difícil, como a questão 4, né? E que envolvia demonstrar que as cotangentes dos ângulos de um triângulo estão em progressão aritmética se e só se o quadrado dos lados estão em progressão aritmética. Ok? Então nessa página aí, a questão 3 é uma questão fácil, questão 1 e 2 e a questão 6 são questões médias, a questão 4 uma questão um pouco mais difícil e a questão 5 uma questão que está entre o grau de dificuldade médio e difícil. Vejamos as demais questões. Questão 8, uma questão difícil, tá certo? Que envolvia aí você determinar o coeficiente de xn na expansão do quadrado do polinômio 1 mais x mais 2x2 mais 3xd mais nxn, certo? Uma questão em que você deveria dividir em dois casos inicialmente, quando n é par e quando n é ímpar. Estudar esses casos e aí depois isso envolveria a soma de números de uma sequência que você descobriria, né? Tá certo? A questão 9 a gente também fez uma questão bem parecida com essa em nosso TD, tá certo? A questão da gente justapor polígonos no plano, só que uma questão um pouco mais elaborada, assim de grau de dificuldade médio. E a questão 10, uma questão fácil, tá certo? Porque é uma questão de indução. E o caso inicial, n igual a 3, é a desigualdade triangular. Depois você supõe que é verdadeiro para todo n entre 3 e 1k qualquer, tá certo? E prova que é verdadeiro para k mais 1, decompondo o polígono em um triângulo e um polígono com n menos 2, com k menos 2 lados, né? Aplica a hipótese de indução, tá resolvido, ok? Então, a questão 8 difícil, questão 9 média e questão 10 é fácil, porque envolve apenas o conceito de indução, ok? Então vejamos agora a questão número 1 aí, que o pessoal está perguntando no Facebook, aí, então eu fiz esse vídeo aí para comentar a questão 1. Então ele prove que
raiz de n menos 1 mais a raiz de n mais 1 é irracional para todo inteiro n maior ou igual a 1. De fato, né, a raiz quadrada de dois números, ou são dois números pares ou dois números ímpares, tá certo? A soma das raízes quadradas desses dois números nunca vai ser um número racional. Então vamos à solução. Então suponha, né, que raiz de n menos 1 mais raiz de n mais 1 seja racional. Digamos que é um racional R. Tá certo? Então o primeiro passo é isso, né? Aliás, essas questões, via de regra, são resolvidas por redução ao absurdo. Ora, mas se este número é um racional, então o seu conjugado também é racional. Pessoal, aí uma boa dica para você. Né? Quando a gente trabalha com soma de raízes, é bom sempre a gente pensar no conjugado desse número, tá certo? Então, o conjugado desse número também é racional, né? Por que é racional? Isso tem que ser justificado. Ora, porque o produto deles dois, então se um é o R e se o outro é o S, o produto dos dois é igual a 2, que é racional, certo? Então, se por hipótese o R é racional, então o S é racional porque S é 2 sobre R. Isso aí vai implicar que raiz de n menos 1 e raiz de n mais 1 são racionais. Aqui eu abreviei, mas merece uma justificativa, né? Porque se R é racional, S é racional, o raiz de n menos 1 é a soma dos dois números, tá certo? Dividido por 2, né? E o raiz de n mais 1 é a diferença, ou vice-versa. Aí basta a gente escrever isso e está resolvido, tá certo? Portanto, nós temos que raiz de n menos 1 é um racional m e raiz de n mais 1 é um racional p. Daí nós temos o seguinte, n menos 1 é m ao quadrado, n mais 1 é p ao quadrado. P ao quadrado menos m ao quadrado é 2, e o que implica que p menos m, que multiplica p mais m, é 2. Como p é maior do que m, então p menos m é 1 e p mais m é 2, ok? Daí nós temos que p é 3 meios e m é meio, tá certo? Que vai implicar que n é 5 quartos, um absurdo, porque n é inteiro, tá certo? Então uma solução bem rápida, você agora pensa aí nos detalhes, tá certo? Porque eu pulei vários passos e deixei algumas lacunas para você raciocinar em cima disso. Tá certo? Ok, então. Muito bem. Então vamos à próxima questão. Questão 2. Tá certo? Então vamos à sua solução. Uma questão que dizia o seguinte: numa prova em que foram propostos problemas A, B e C, 25 estudantes resolveram pelo menos um dos 3 problemas. Né? Destes 25, dentre aqueles que não resolveram o problema A, o número daqueles que resolveram o problema B é o dobro do número daqueles que resolveram o problema C. O número de estudantes que resolveram só o problema A supera em uma unidade o número de estudantes que resolveram o problema A. E pelo menos um dos outros 2. Sabemos que dentre aqueles que resolveram apenas um problema, a metade não resolveu o problema A. Determina o número de estudantes que resolveram o problema B. Bom, um enunciado que requer uma boa leitura e a interpretação, tá certo? É uma questão mais de interpretação de texto do que de matemática. Tá certo? Bom, para resolver, vamos lançar a mão de um diagramazinho de Venn. Não faz mal a ninguém. Nesse problema cabe muito bem essa representação gráfica. E nós temos o seguinte. Primeiro, ele fala assim, né? Destes 25, dentre aqueles que não resolveram o problema A, o número daqueles que resolveram o problema B é o dobro do número de estudantes que resolveram o problema C. Ou seja, quem não resolveu o problema A são esses caras aqui, B, Y e C, certo? Então, quem resolveu o problema B, suponhamos que seja o problema 2, B mais Y, e quem resolveu C, C mais Y. B mais Y é 2C mais Y, com isso nós temos que B menos 2C é Y. Depois, ele continua, dentre aqueles
o número de estudantes que resolveram só o problema A supera em uma unidade o número de estudantes que resolveram o problema A e pelo menos um dos outros dois. Talvez seja nessa parte que alguns tenham tido dificuldade de equacionar e possam ter errado aí, porque aí requer uma atenção, porque ele fala assim, ó, o número de estudantes que resolveram só o problema A, que é o Azinho aqui, tá certo? Supera em uma unidade o número de estudantes que resolveram o problema A e pelo menos um dos outros dois. Ora, quem resolveu o problema A e pelo menos um dos outros dois são Z, M e X, X, M e Z. Então, quem resolveu só o A, que é o A, é uma unidade a mais que X mais M mais Z. Então, A é 1 mais M mais X mais Z. Depois, ele continua sabendo que dentre aqueles que resolveram apenas um problema, a metade não resolveu o problema A. Quem resolveu apenas um problema são A, B e C. Metade não resolveu o problema A. Então, metade desses caras é B mais C. E a outra metade é o A, né? Então, B mais C igual a A, tá certo? E, finalmente, como são 25 e todos resolveram pelo menos um problema, A mais B mais C mais X mais Y mais Z mais M igual a 25, ok? Daí nós temos o seguinte, de 2 segue que B mais C é igual a 1 mais M mais X mais Z, porque o A é B mais C. Então aqui na equação 2 eu posso trocar o A por B mais C. Daí segue que M mais X mais Z é B mais C menos 1. Tá certo? Agora, de 1, 3 e 4, nós temos o seguinte. A mais B mais C mais X mais Y mais Z mais M é 25, né? Da equação 4. Daí nós temos que A mais B mais C, o A é B mais C, de 3. Então, B mais C, mais B mais C. Aí nós temos que X mais Z mais M é A menos 1, mas o A é B mais C, né? Ou seja, M mais X mais Z é B mais C menos 1. Ok. E aí sobra o Y, mas o Y é B menos C sobre 2. Então nós temos B mais C mais B mais C mais B mais C menos 1 mais B menos 2C igual a 25, que significa que 4B mais C é 26. Significa que o B é 26 menos C sobre 4. Bom, aí nesse ponto a gente tem que fazer aquilo que eu falei para vocês. Vamos majorar ou minorar algumas dessas variáveis. E isso é bem fácil de fazer, porque basta você olhar para a equação 1. B menos C é Y, mas o Y tem que ser um número maior do que ou igual a 0. Então, de 1, B menos C é Y, que é maior do que ou igual a 0, significa que B é maior do que ou igual a 2C. Mas o B é 26 menos C sobre 4 e é maior do que ou igual a 2C. Significa que 9C é menor do que ou igual a 26, C é menor do que ou igual a 2. Logo, a única possibilidade para o C é 2, né? Porque 26 menos C tem que ser um múltiplo de 4, porque B é inteiro. Então, a única possibilidade é C é 2, o que nos dá B igual a 8, que era, então, a resposta ao problema, que é a quantidade de estudantes que resolveram o problema B, né? Apenas B, né? 8 estudantes, ok? Muito bem. Então, daí você resolve o restante do problema, ok? Eu estou lendo aqui o enunciado, eu estou vendo que ele fala, determina o número de estudantes que resolveram o problema B. Ah, ok. Então aí a gente acha x, y, z. Quem resolveu o problema B é B mais x mais m mais y, né? Aqui eu achei apenas aqueles que resolveram apenas o problema B, ok? Muito bem, então. Então chegamos ao fim aí da nossa solução. Espero que vocês tenham entendido, tenham matado a curiosidade de vocês. E as demais questões depois nós resolveremos mais adiante. Então aí um bom final de semana para vocês. Até segunda-feira, ok? Até segunda.